Eu não consegui usar isso aí. Ele não fica, né, com... Entrou, Marcelito. Isso. Eu já vou fixar. Fixado já. Só um pouquinho. Tá quase caindo aqui o meu... Oi! Não, eu Olá! tava quase caindo. Eu tenho que arrumar aqui. Tava quase caindo o meu celular. Esse meu tripé de casa é muito ruim, né, Marcelo? Quarta-feira é o dia que Hum, eu trabalho em casa, que eu dou aula de manhã, dou aula de noite. Temos a nossa live, então eu fico em home office, né? sim, sim, Assim, sim. é, e Deixa eu abrir o e nosso esse meu cronômetro tripézinho aqui. aqui não é muito bom. Boa tarde, boa Boa tarde. tarde, pessoal. Vamos esperar O o pessoal pessoal dar tá. uma entradinha. Isso. E aí a gente tem que falar para eles também do nosso webinário, né? Sim, temos que comentar sobre o webinário. E tá Uhum. muito frio aí no sul? Não, pior é que não tá muito frio, tá bem agradável até. Não tá um calor de 40 graus como tá aí, né? Rio Preto tá com olha, previsão de calor de 40 graus essa semana, inacreditavelmente. É, e tá sol, Média, Marcelo? E tá sol. sol? Sol? E além de sol, muito seco, né? Rio Preto tem um clima muito seco. Pois é, e como é que fica para agricultura aí? É, que é o grande problema, né? Porque a gente tem muitas fazendas aqui de cana-de-açúcar e eu não estou conseguindo, o meu não está atualizando os dados aqui, Luciana. Eu vou sair e vou voltar, só um pouquinho, tá? Tá. Pessoal, o Marcel não estava atualizando os dados, ele vai sair e vai voltar de novo. Ah, e aí, agora ele está voltando. Pronto, agora eu Sim, consegui sim, agora atualizar e sim. agora eu estou conseguindo ver. Não, é, Tá. exato. Aqui está muito quente, está muito seco o tempo. Você sabe que eu estou de Uhum. férias, né? Eu ainda de férias trabalhando, né? Como sempre, Sim. mas tá muito seco o tempo aqui. A gente está com o umidificador, eu fico com o umidificador 100% do tempo ligado para conseguir deixar mais agradável o ambiente. Mas quando tu tá de férias trabalhando, tu não recebe em dobro. Como é que tu faz a prova? Não, mas só que o tribunal vai alegar que eu não estava trabalhando para a magistratura, né? Eu estou Ah, trabalhando em não, outros é projetos, né? verdade. A alegação vai ser essa do tribunal. Mas, Marcel, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar, já vamos falar do nosso tema, né? Fazer uma preliminar, eu acho, né? Sim, Explicando o que a gente está tentando abordar, o que a gente quer abordar hoje nesse primeiro capítulo, que é a prova documental. E sim. dizer o seguinte, eu acho que a gente já pode até, inclusive, marcar o tempo, tu não acha? Ou tu Vou já queres... marcar. É, eu acho que assim, ó, Lu, antes de a gente começar a zerar, já zerei o cronômetro, antes de a gente começar, só explicar, né? A gente entrou no Labor Talk agora numa série pré-definida de temas a serem debatidos. Já faz 2 semanas que a gente começou isso. Na primeira semana nós falamos os dilemas da nova petição inicial, né? A metamorfose da petição inicial, as mudanças que ocorreram, né? Diante da reforma trabalhista, da questão da definição de valores da causa. A gente fez um tema, um bate-bola bem legal naquelas 35 minutos da primeira semana. Semana passada a gente conversou sobre a contestação. Também as novidades da contestação, como organizar a contestação, inclusive como impugnar o valor da causa, né, e todos aqueles temas que a gente bateu na semana passada. Agora nós vamos começar uma série de 3 em sequência acerca da prova, que, né, Luciano, é uma das coisas mais importantes que a gente trabalha no processo de trabalho, que é a prova, o ônus de prova e todas as suas decorrências disso. Né? Então, no dia de hoje, nós vamos falar de prova documental. Documental.
A prova documental. Foi o foco da nossa live de hoje, é a prova documental. Então, eu acho que vale a pena a gente começar devagar, conversando sobre a prova documental. Eu vou abrir o nosso cronômetro para já começar a cronometrar os nossos 35 minutos de live. Iniciei agora. Isso. Não, mas Tá? é que é importante também deixar claro que tem... se a gente... Não é um curso sobre prova, né, gente? São aspectos bem práticos. Porque se fosse tratar de um curso sobre prova, a gente ia ter que falar sobre teoria geral da prova, os princípios atinentes à prova, né? Que não é a nossa ideia, né? Não é a ideia, trazer assim o que é a necessidade da prova, o que é a brevidade, a celeridade, lealdade, essas questões que estão atreladas, digamos, à teoria geral da prova, a gente não vai abordar. A gente vai abordar, nós passamos pelos meios de prova propriamente ditos, né? Nós vamos falar mais dos meios de prova e dentro dos meios de prova a gente vai falar um pouco sobre ônus. Então hoje a gente fala sobre prova documental, depois a gente vai falar sobre prova testemunhal e depoimento pessoal, porque depoimento pessoal também é prova, né? E vamos falar da prova pericial, que ela tem toda uma importância e uma pertinência no âmbito do processo do trabalho específica, que é diferente do processo civil, né? Exatamente. Mas, Marcel, então, aqui sobre a prova documental, tem algumas questões que a gente precisa, antes de mais nada, explicar para os nossos, digamos, ouvintes, né? Que existem alguns documentos que são determinados por lei como meios de prova específicos, né? E esses documentos, eles precisam vir ao processo de uma determinada forma, né? Precisa vir ao processo de uma determinada forma. E aí, eu queria, antes de mais nada, falar que nós temos a aplicação subsidiária desse aspecto do CPC, tá? Sim. Então, a partir lá do artigo 400, até especificamente o artigo 422, que é um artigo que eu quero tratar contigo, que é a questão das fotos extraídas das redes sociais. Esses dias, uma questão bem interessante surgiu num grupo nosso de LGPD, que eu vou fazer uma live com o nosso presidente da comissão de LGPD aqui da OAB, depois sobre o tema, que surgiu uma das perguntas. E quando eu retiro da internet uma foto para fazer prova no processo, ele vai estar protegido, vai estar abarcado pela proteção de dados ou não vai estar abarcado? Tudo uma questão, né, que num primeiro momento a nossa resposta foi não, porque tem uma proteção na lei da Lei Geral de Proteção de Dados, até a gente vai trazer um fundamento legal para amparar essa questão. Mas isso que é muito utilizado no processo do trabalho, né? A gente sabe que salário se prova com holerite. Né? Jornada de trabalho se prova com cartão ponto, né? Isso lá na prova testemunhal vai ter outros desdobramentos. Nós sabemos que o documento tem um artigo específico na CLT que diz, o artigo 830, que o documento pode ser declarado verdadeiro, autêntico. Por declarações do advogado sobre sua responsabilidade, né? Isso. Mas a gente tem outras questões. Como é que ficam as gravações? Como é que eu junto no processo a gravação? Como é que eu faço a juntada no processo de print de WhatsApp? Eu preciso necessariamente de ata notarial ou não preciso de ata notarial? As imagens eu acho até interessante, né? Esse começo, até a gente falar o seguinte: mudou muito esse aspecto da prova testemunhal com a implantação do PJE, da prova documental, desculpa, com a implantação do PJE. Nós tivemos uma mudança considerável quanto a isso, porque, por exemplo, em contrapartida, antes do PJE, quando a pessoa tinha que juntar a cópia de um documento lá nos autos de capinha amarela, né? Ela ia até o cartório, muitas vezes, reconhecer a autenticidade daquela cópia, né? Que era cópia autenticada. Eu cheguei a me deparar, muitas situações no PJE, com a juntada da cópia da carteira de identidade autenticada. Porque, exatamente, era toda essa adaptação inicial, né, que tinha que organizar como é que ia ser essa nova realidade. Hoje junta apenas a carteira de identidade escaneada e juntada ao processo. Então a gente vai se deparar com essa alteração. Deixa eu fazer um adendo aqui, deixa eu cumprimentar a Vanessa Salomão, que ela entrou aqui para nos assistir. Ela é colega aqui do TRT15. Ontem eles assistiram a minha entretemes que eu tive sobre legal. sobre o Tudo prazo bom, de embargo. Vanessa? Que e prazer deixa eu te dizer, Luciana,
ela e o Maurício, que são colegas aqui do TRT15, pegaram no meu pé porque eu estava sem suspensório. Mas olha aqui, ó, suspensório hoje. Não, mas esses dias o pessoal aqui de Porto Alegre disse... Porque como é que eu vou dizer para a Vanessa? A gente nem se conhece pessoalmente, mas eu sou uma pessoa observadora, Vanessa. Eu sou muito observadora e sempre brinco com os meus colegas sobre as suas vestimentas. E aí, esses dias, um colega disse assim: ai, mas o teu colega Marcel tá de suspensório e tu nem falou nada. Eu digo, não conhece. Mas é que ele tem autorização para usar suspensório e gravata borboleta. Eu acho que esses dias tu estava só de suspensório, não estava? Tava com suspensório, né? Não, e a Vanessa acabou de confessar aqui no nosso grupo, que eu tô recebendo pelo WhatsApp aqui, que ela te acha muito bonita. Ai, muito obrigada, Vanessa. Ai, já gostei dela, já gostei. Já gostou da Vanessa, né? O Maurício deve passar por aqui logo, logo também comentando. Mas, Luciano, então acho que a gente tem esse novo foco, né? Essa nova situação quanto à prova documental. Não, Inclusive... assim, eu tenho aqui um aluno já dizendo, e o terno vinho? Porque ele sabe, eu digo, ai, pelo amor de Deus, tem algumas coisas que eu disse, eu não sou uma advogada de terninho. E disse, professora, mas meu sonho é me formar e usar um terno vinho. Eu digo, não faz assim. Não, e o meu é o Mário Fofoca, né? Tu sabe que eu sou do tempo que tá no Mário Fofoca. Mas aquele legítimo, vindo de Londres, assim. De Londres. A Vitória Djokovic, que é sócia do João Paulo no escritório aqui, falou que tu é muito linda mesmo. Acabou de comentar aqui. Eu tô precisando ir para... Eu acho que eu vou ter que ir para Rio Preto. Esse pessoal aqui tá me enchendo a minha bola. Vou ter que ir para aí. Mas seguindo, Lu, seguindo o nosso ponto de prova documental. Então, a gente tem que analisar esse novo ponto da prova documental no PJE. E no PJE, a facilidade que eu digo, e aí os advogados têm que se dar conta disso, do quão fácil é montar uma petição inicial colacionando no corpo da petição inicial aquela prova documental. Quantas vezes a gente já falou, né? Vamos junta no corpo da petição inicial a cláusula da convenção coletiva que prevê aquele benefício. Não custa nada, facilita. Como a gente não tem que imprimir, como a gente não tem que juntar isso no processo, numerar as páginas, atualmente, e às vezes eu sinto que os advogados não se utilizam dessa ferramenta, a utilização de um visual law, muitas vezes, para destacar aquele documento, né, para mostrar a importância daquele documento no corpo da petição inicial, é algo que tem que evoluir, que eu penso que tem que evoluir nas reclamatórias trabalhistas. Outro dia eu estava lendo uma questão da prova documental, e eu acho que falta, muitas vezes, e daí eu quero conversar contigo sobre o ponto de vista do advogado, né? Essa análise pontual de que documento que é importante juntar para cada pedido que eu estou fazendo. Eu me deparo muitas vezes com o pedido do pagamento de salário família e não vem a certidão de nascimento do filho. É uma prova importante. Eu me deparo, às vezes, numa inicial com um advogado requerendo a assistência judiciária gratuita e não junta a cópia integral da carteira de trabalho para mostrar que está desempregado, por exemplo. Ou, se está empregado, juntar o holerite atual para mostrar que ele está dentro daquela margem de valor aceitável para a assistência judiciária gratuita. Então, após a reforma trabalhista, a própria prova documental também se modificou e eu não vejo os advogados se capacitando nisso. O que tu tem visto? Não, é que tem uma das questões, assim, e aí vou deixar meu lado professora falar, né? Porque a gente percebe o seguinte, primeiro, tu tem que dizer para os novos advogados, e eu como, digamos, formadora de novos advogados e atuante na prática jurídica trabalhista, né, inclusive das faculdades, a gente diz assim, ó, pessoal, quando a gente monta uma petição inicial, a regra é que os documentos acompanhem e na defesa, os documentos vão acompanhar a defesa. O que acontece? É literal na CLT isso, né? Literal. Então, essa é a literalidade. A gente depois até pode discutir da questão, né, que, do ponto de vista do advogado, tem uma grande discussão sobre até que momento eu posso juntar documentos no processo, porque nós temos na CLT uma regra específica ali, né? Que é com a inicial, né? Então, tem toda essa questão específica, particular da CLT, que a gente até já falou aqui rapidamente, né, Marcel, quando a gente tratou um pouco sobre a juntada de documentos sob pena de preclusão, né? Muitas vezes determinado na ata, que é um interesse de organização judiciária para a secretaria, né, para os prazos do PJI e tal.
Mas o que eu digo para os alunos? Eu disse, pessoal, petição inicial, os documentos que acompanham, os documentos precisam acompanhar a petição inicial, precisam embasar os pedidos. Primeira coisa, vocês precisam, quando for fazer analisar um determinado contrato, descumprimentos decorrentes de um contrato de trabalho, né, vocês têm que perguntar quais são os documentos que as pessoas têm. Elas têm contrato de trabalho assinado? Porque muitas vezes elas podem ter contrato de trabalho assinado e não ter carteira de trabalho, ou ter carteira de trabalho e não ter o contrato. Ou ter os dois. Ou ter os dois. Porque aí a gente vai falando assim, olha, quando a gente atende uma comunidade mais carente, é muito comum um alto grau de informalidade. Se tem um alto grau de informalidade e não tem nem a assinatura da CTPS, nem o contrato de trabalho formalizado, a gente pergunta para a parte, tu tens alguma conversa no WhatsApp? Tu tens algum print, né, que possa comprovar essa relação jurídica? Aí os alunos perguntam assim, tá, professora, mas tá aqui. Tem os prints de conversa. Essa pessoa é obrigada a fazer ata notarial deste documento, porque é uma pessoa carente, né? Não, ela não é obrigada a fazer ata notarial desse documento. Isso é um mito que nós precisamos desmistificar. Né? Quebrar. Porque eu posso levar os prints, porque tanto o print quanto a ata notarial pode ser impugnado. Sim, com certeza. Né? Até porque a ata notarial ela só vai confirmar aquilo que o tabelião está vendo. Ela não vai dar veracidade ao diálogo ali constante. Ela só vai confirmar que ele presenciou aquilo ali. Deixa eu cumprimentar aqui a Fernanda Amabile, que entrou aqui com a gente. Está aqui com a gente a Fê. Né? E aí o que acontece? Então a gente tem que dizer assim, olha, a grande questão que surge no direito no processo do trabalho é que muitas vezes alguns documentos não existem, ou os documentos que existem dizem diferente da realidade fática, mas isso é lá para a prova testemunhal que nós vamos analisar. Isso, tá? Perfeito. Então a gente vai dizer assim, olha, tu fazia hora extra, tu registrava ponto. Não, eu não registrava ponto. Tu não tens absolutamente nenhum tipo de controle. Ah, eu era vigilante, trabalhava numa determinada guarita e que eu fazia o controle dos carros. Tu, por exemplo, tu tinha ali alguma coisa anotada no momento que tu chegava ou que tu era rendido. Porque uma das coisas que nós temos, os trabalhistas, a gente precisa saber falar a linguagem do nosso cliente, né? Do dia a dia, exatamente. Seja do trabalhador. Empregado. Então, tu eras rendido, tu passava teu posto para alguém, isso estava anotado em algum momento. Então, no momento que a gente vai fazer uma petição inicial ou uma defesa, eu preciso arregimentar os documentos comprobatórios daquelas alegações. É óbvio, e aí eu entro de novo, Luciana. Eu falo, olha, às vezes eu me deparo com situações que eu inclusive comento com o secretário de audiência, após o término da audiência, alguma situação, eu falo, a empresa alega em contestação, falando nessa questão do cartão de ponto que você tocou, que ela tem menos de 10 empregados, mas ela não me traz a certidão lá informando que ela tem menos de 10 empregados. É prova dela isso, provar que ela tem menos de 10 empregados e que ela não tem que ter o cartão de ponto autorizado. Ela é autorizada a não ter o cartão de ponto. E é prova documental. Eu digo, às vezes as pessoas não dão conta da importância desse arcabouço documental que tem que ser juntado para embasar as suas teses. Olha, eu não tenho cartão de ponto porque eu tenho menos de 10 empregados. Ok. E aqui está a minha prova disso. Então vai lá o ônus para o reclamante provar aquela jornada de trabalho. Não, e mais ainda, Marcelo, o que me impressiona, e isso eu sempre falava para os alunos, eu disse, vocês precisam saber o seguinte, quando chega a um assistido para fazer uma postulação, ele é funcionário do Zafari. Né? Zafari é o pão de açúcar daqui, gente, para o pessoal que é daqui de Rio Preto. Como vocês dizem aí, Zafari com acento no A, como eu te falei, que eu já vi lá naquele shopping, lá perto na Sumaré, lá perto da minha irmã. Tem um funcionário do Zafari. Qual é a categoria profissional dele? Ele tem diploma coletivo? Tem acordo de convenção coletiva ou tem dissídio coletivo? Ah, professora, o que é isso? Eu disse, bom, é que a gente tem que analisar contrato, a gente tem que analisar o diploma coletivo e nós temos que analisar para quem que ele recolhe a contribuição sindical. Exatamente. Porque pode ser que existam direitos ali mencionados e que para postular esses direitos eu preciso fazer a juntada deste documento. Eu preciso fazer a juntada desse documento.
Né? Ah, onde é que eu procuro esse documento? Vamos primeiro enquadrá-lo, saber qual é a categoria profissional desse empregado. Fazendo o enquadramento, descobrindo qual é o diploma coletivo que se aplica, a gente vai analisar lá como é que funciona, por exemplo, o auxílio alimentação. Né? Tem alguma parcela, tem alguma cláusula de natureza coletiva que se aplica a esse contrato-trabalho, que não foi paga no curso do contrato? Tem, eu tenho que postular, eu tenho que trazer o diploma. Os reajustes salariais, né, Luciana? O reajuste salarial que muitas vezes não foi pago, o piso da categoria que muitas vezes não foi pago, fora todos alguns direitos específicos que pode estar previsto única e exclusivamente na convenção coletiva. A gente tem no direito do trabalho essa possibilidade das partes se autocompuserem quanto a alguns direitos. Né? Então, é importante essa juntada. E o que eu sempre digo, né, querendo ou não, aquela petição inicial ou aquela contestação que eu não me deparo com esse arcabouço documental para justificar as suas teses, a gente já fica com o pé atrás. Mas não, é que... ele tá... Não, é que só nesse aspecto, né, Marcelo, eu te trago uma... Talvez não seja essa a realidade de Rio Preto, mas eu me deparei como professora do Sajuir com muitos contratos de boca. Né? Sim, não, tudo bem. Porque quando a gente trabalha com assistência judiciária gratuita, tu vai trabalhar com uma infinidade de contratos que foram estabelecidos verbalmente, que não tem assinatura, que a pessoa não tem absolutamente nada, né? Nada documental para espaldar a sua pretensão. Aí muitas vezes ela pergunta, mas o fato de eu não ter uma prova documental me impede de postular? Não te impede, mas aí a gente entra na questão de ônus, a gente explica quais são as questões atinentes à prova testemunhal, né? Quais são os, digamos assim, entre aspas, porque não é o termo mais tecnicamente correto para utilizar, quais são os perigos da prova testemunhal, né? Que a prova testemunhal é um testemunho. Não, e Luciana, isso é interessante, né? Que também entra nesse foco da prova documental, que vai ser, inclusive, um dos temas de uma das minhas palestras do nosso webinário agora do final de semana, que eu preciso conhecer, e cabe ao advogado me apresentar, o jurisdicionado. Eu tenho que conhecer o reclamante, eu tenho que conhecer o reclamado, e quem vai me apresentar é o advogado. Então, por exemplo, você trouxe essa situação de que eu não tenho documento nenhum. Isso não quer dizer que ele não trabalhou, que o contrato não existiu, que ele não recebeu. Só que a petição inicial que vai me apresentar esse jurisdicionado tem que constar isso muito detalhadamente. Olha, foi contratado... dificilmente um caso como esse, a petição inicial vai poder precisar, foi dia 15 de janeiro. Não, mas na petição inicial tem que constar. Foi contratado na primeira quinzena de janeiro, para isso marcamos como data 15 de janeiro. Isso tem que ser muito bem relatado, apresentado na petição inicial, para o magistrado poder conhecer. Para eu saber quem é que está ali, o que ele está me alegando, né? Então, eu acho que a prova documental ela é essencial, a gente sabe a importância da prova documental, mas existe na Justiça do Trabalho, especificamente, as situações em que não tem prova documental. Nem o reclamante, nem o reclamado. Só que o advogado, ao se deparar com essa situação, ele tem que entender que ele precisa explicar isso muito bem para o Poder Judiciário. Para explicar a ausência de documentos e por que a prova testemunhal vai ser a prova que vai lastrear, né, e, digamos assim, comprovar aquela relação. Porque tu sabes, Marcel, que agora mesmo eu estou na parte inicial, por exemplo. O Augusto entrou aqui. Eu acho que não sei se Augusto Tanger. O Augusto Tanger. Professor Tanger, que a gente sempre convida para participar dos nossos eventos na LATEC, meu querido colega, amigo, nosso parceiro. Nós estamos sentindo falta do senhor, professor Augusto, agora nesse evento de processo civil. Mas o que eu estava te mencionando, Marcel, da questão da... os alunos costumam perguntar aí, agora nessa parte de direito do trabalho, ele tá... Agora, daqui a pouco ele vai colocar aqui, primazia da realidade. Daqui a pouco ele vai me dar uma buscada, porque diz que é o único princípio que existe em direito do trabalho é processo de trabalho. Mas tudo bem. Eles costumam dizer assim, professora, na questão das cláusulas contratuais, né? Eles perguntam assim, eu exerço a função de zelador, né? E eu quero pedir o meu reenquadramento, que não é reenquadramento, é a linguagem que eles utilizam, mas um acúmulo de função porque eu estou exercendo, na verdade, uma função de vigilante. Aí tu tem que explicar para os alunos, assim, a diferença, que uma tem uma legislação específica, a outra não tem, e que muitas vezes as atividades daquele cargo, elas não vão estar escritas num documento. Dificilmente, inclusive.
E aí tu tem que explicar o contexto do artigo 456. Ah, mas como é que eu provo? Aí a gente vem para a questão da prova testemunhal, né? Mas como o nosso foco aqui, bem, Marcel, é a questão documental, o que eu queria tratar contigo, eu queria que tu me dissesse isso, inclusive como é que funciona no TRT 15. Porque cada tribunal tem mais ou menos uma, digamos, uma regulamentação de como eu aporto certas provas eletrônicas, né? Certo. Nós tivemos um caso lá na faculdade, no Sajuir, muito interessante, que foi a questão da gravação. Eu tinha uma determinada assistida, ela não estava conseguindo se reinserir no mercado de trabalho, digamos, da região que ela morava, e ela descobriu que a antiga empregadora estava dando informações desabonatórias, tá? E ela gravou no celular. Ela gravou. Ela ligou, se passando por um outro, e ela disse, olha, não dá emprego para essa desgraçada me colocou na justiça, inclusive o primeiro processo dela era no Sajuir. E nós entramos com o segundo processo com ela e ela trouxe a gravação. A primeira questão era que os alunos diziam assim, tá, como é que nós vamos juntar isso no PJE? Como é que junta? Eu vou ter que baixar para um arquivo, vai ter que ir para um pendrive, e aí, professor, o processo eletrônico vai como essa prova documental? Né? Então, eu queria que tu nos dissesse mais ou menos como é que funciona. Primeiro ponto quanto a isso. A gente sabe que o PJE, ele é realmente um pouco difícil de lidar com esse tipo de situação. Ele não tem a previsão dessa juntada de mídias, por exemplo. Seja mídia de vídeo, seja mídia de áudio. O PJE não tem. Aqui na primeira vara de São José do Rio Preto, primeira vara do trabalho, na nossa notificação inicial, né, e a maioria dos advogados reclamantes também já conhecem, nós temos, no site do TRT tem o e-mail da vara. Tem o e-mail da vara. O que a gente tem se deparado? O reclamante, por exemplo, ele quer fazer uma juntada de um documento como esse. E ele quer cumprir o previsto na CLT, que ele tem que juntar todos os documentos com a inicial. Ele envia um e-mail para a vara, noticiando essa situação, ó, ajuizarei uma reclamatória trabalhista e tem um arquivo para ser juntado. É o que a Vanessa acabou de falar, que ela lida também lá na vara dela. A vara organiza um link com um arquivo na nuvem. Isso, o próprio reclamante também, na petição inicial, pode colocar ali o link, porque é ele que vai fazer essa nuvem onde ele vai jogar esse arquivo. Então, tendo o link na petição inicial, ele pode informar a vara, e a vara também já vai ficar sabendo da situação, ou na própria petição inicial ele já faz o link lá. A gente tem o Drive do Google Drive, tem o pessoal que usa o iCloud da Apple, todas as formas de nuvem, e fica disponível aquele link já no corpo da petição inicial de novo, né? A petição inicial é eletrônica hoje, no corpo da petição inicial, onde o reclamado vai lá e clica e tem acesso direto ao arquivo. E isso facilita, deixa eu só terminar nesse ponto, facilita consideravelmente, porque até pouco tempo atrás, antes da pandemia, juntava-se em pendrive, né? Vinha para a secretaria o pendrive com esse acesso. A partir da pandemia nós não temos mais isso. Então ficaria tudo na nuvem. Facilita até, Luciana, falando de novo na nossa liberdade acadêmica que a gente tem nas nossas lives, né? A minha assistente tem que ter acesso a esses arquivos. Então, estando num drive localizado, numa nuvem, ela também vai ter acesso no momento em que ela for conferir a sentença, olhar a sentença, ela também vai ter acesso. Então, a melhor forma que a gente tem adotado, existe um normativo? Não, não existe. Mas a melhor forma a ser adotado é essa. Hoje em dia, eu brinco, né, que o pendrive hoje já é coisa do século passado, né? Hoje em dia está todo mundo com os arquivos na nuvem. A Vanessa acabou de falar isso. É bom de colocar na nuvem, é que necessariamente o arquivo sobe para o TRT em caso de recurso. Outro ponto interessante. Mas o Guilherme colocou aqui uma questão interessante, porque mesmo que vá para a nuvem, tem que certificar que aquele documento foi para o processo. Vocês não certificam? Porque o Guilherme, eu acho que é Guilherme, né? Botou aqui, ó, em algumas varas, pedem que tenha um agenciamento, a entrega da mídia na secretaria, então eles certificam a juntada da mídia nos autos e informam as partes juiz e MP. Isso, né? Quando é juntado na secretaria. Daí sim, fica arquivado. Porque tu disponibiliza o link, tá? Aí vamos supor que tem algum problema na nuvem. Que aqui tem eu acho que a Lê Emanuele tá dizendo que teve um problema com a nuvem. A reclamante caminhou o link na petição e eu não consigo ter acesso. Aparece como corrompido, mas a parte insiste que está certa. Estou aguardando a posição do juiz. Porque o interessante é, tu manda um link, seja na petição inicial, seja na contestação, né? Dependendo do tipo de documento. Mas aí a vara tem que abrir, o juiz tem que abrir para ver se consegue fazer... o que a Manoeli falou aqui, a Lê Manoeli falou aqui. Se deparou com essa situação. Pelo que eu entendi, ela está pela reclamada e está tentando acessar um arquivo juntado pela reclamante e está dando como corrompido.
O que isso... Gente, é o que eu sempre digo. Às vezes falta comunicação com a vara e com o magistrado. Noticia isso nos autos. Olha, não estou conseguindo ter acesso ao documento. O que a secretaria ou o próprio magistrado vai fazer? Se ele não conseguir ter acesso, ele vai pedir, não, encaminhe um novo link, encaminhe uma nova situação como essa. Mas é importante noticiar, não pode ficar naquela situação, não estou tendo acesso, o documento não vai ser aceito. Não, não é isso. Noticia que não está conseguindo ter acesso, vamos confirmar essa ausência de acesso e pedir um novo link. De novo, a boa-fé tem que prevalecer. Apareceu que está corrompido, a parte tem interesse que aquele documento seja de acesso ao próprio magistrado e a parte contrária. Vai apresentar um novo link, né? Não, ela está dizendo aqui, ó, juntamos os prints e estamos aguardando o juízo. Eu, em algumas hipóteses, eu peço, por exemplo, a degravação. Né? Aí eu quando é áudio. Quando é áudio, eu faço a degravação, né? E junto no processo para facilitar. Aqui entrou também um cliente meu, o Cláudio, que esses dias eu falei das nossas lives e ele, ai, que legal, eu vou assistir. Tudo bem, Cláudio? A questão da degravação, Luciana, ela é interessante o seguinte, quando é um áudio pequeno, eu acho que daí é questão de bom senso novamente. A gente está falando de um áudio de 3, 4 minutos, tudo bem. Agora a pessoa junta um áudio de 30 minutos de uma conversa no telefone, a degravação sempre é o melhor caminho. Sabe? Até para apontar, no minuto tal é que tá o que eu quero que o senhor escute, o que é importante para a prova. Tá lá degravado, eu abro o áudio e vou direto naquele ponto. Porque às vezes o arquivo é inteiro, tem 1 hora de arquivo, 1 hora de filmagem, para provar uma coisa que está em 5 ou 10 segundos ali. Isso tem que constar. O advogado tem que tem que ser diligente a esse ponto, né? E me diz uma coisa, Marcelo, eu quero te fazendo uma provocação agora, tu como juiz, tá? Então, a gente sabe que os documentos vão digitalizados para o PJE e isso facilita algumas fraudes. Eu sabia que vinha, Facilita algumas fraudes. Eu vou te dizer por quê. Porque eu trabalhei um tempo atrás num processo, né, que a parte fez o seguinte, eram notas fiscais, que o reclamante dizia, eu não emitia notas fiscais e eu não emitia notas fiscais e esses valores eu não recebi. O que a reclamada fez? A reclamada, ela... eu não me lembro se eram notas fiscais, eu acho até que eu estou mentindo, que não eram notas fiscais. Acho que era... Não, cartões pontos. O reclamante dizia, eu nunca assinei os cartões pontos. Que não assinou os cartões pontos. Tá? E a reclamada falsificou a assinatura do reclamante por cima dos cartões pontos. E juntou as cópias no processo, não juntou os originais. E passou batido por isso, você entendeu? Passou batido. Não teve uma impugnação no prazo que deveria ter. Dizendo, olha, essa assinatura é falsa, esse documento foi reproduzido, e aquilo acabou se acabou proferindo uma sentença colhendo uma tese da reclamada, e nós sabíamos que a reclamada tinha falsificado aquele determinado documento. Aí tu vai dizer, não foi feita nenhuma impugnação. Não teve nenhuma impugnação do cartão de pontos. Não teve negligência da parte nesse aspecto, concordo contigo que teve negligência. Mas sabe que isso depois eu fiquei pensando. Essa questão das assinaturas, dos recibos assinados todos no mesmo dia, sabe? Para perícia grafodocumentoscópica, porque a gente sabe. Tu pode dizer assim, olha, troca de caneta para assinar os recibos de pagamento. Eu te dou 10 canetas. Pode. Mas, quem é malandro, quem quer fazer, faz, exatamente. A gente conhece, a gente sabe. Eu fui entender o que era a expressão grilagem depois que eu estava formada e que eu trabalhei num escritório que envelhecia documentos, né? Eu entendi como é que fazia as questões. Era uma coisa assim, que ficava até meio assustado de vez em quando. Né? Sim. O que as partes podem fazer de má fé nos processos. Mas aí eu te pergunto, como é que fica essa questão da prova documental? Vamos lá. Eu até trabalhei... muita juntada de procedimento, de documento original por esse tipo de informação? Vamos lá. Eu até recentemente baixou do TRT uma sentença minha pedindo para fazer a perícia grafodocumentoscópica. Exatamente nessa alegação, de que todos aqueles recibos teriam sido assinados no mesmo dia com a mesma caneta. Eu não fiz, à época que eu instruí o processo, eu não autorizei a perícia e julguei o processo. O reclamante recorreu nesse ponto, né, e o processo baixou para fazer a perícia. Foi feita a perícia e o perito concluiu que sim, tinha sido assinado com a mesma caneta. Mas tu não pediu a juntada dos originais? Aí vieram os originais. Que daí o perito teve acesso ao documento original e aí fez a perícia em cima disso.
Inclusive, daí o reclamante foi até a vara, fez a assinatura 3 vezes numa folha, para ter tudo isso para o perito poder organizar a perícia grafodocumentoscópica. 7 anos de magistratura. Foi a primeira vez que aconteceu. Pois é, mas Foi a em primeira 7 vez que anos aconteceu. a gente tem que dar oi pro João. O João Paulo entrou aí, ó. Ah, o João Paulo entrou aqui, tá certo. Tá, Uhum. Tá, mas eu quero te perguntar o seguinte, Marcel, em 7 anos de magistratura, fazem 7 anos que tu lida com PJE, tu não chegasse a pegar processo físico? Eu peguei alguma coisa física, peguei na minha primeira designação na vara de Votuporanga, lá em fevereiro de 2014, ainda era físico, e no ano de 2014, todas as varas aqui da minha região começaram a entrar no PJE. Então, a minha principal atuação, meus anos de atuação sempre foram já com o PJE. Raramente eu tenho essa impugnação quanto ao documento. Essa questão que você trouxe da assinatura dos cartões de ponto, por exemplo, aqui o TRT15, como a gente lida muito com o trabalhador da cana, por exemplo, o TRT15 tem uma súmula do próprio TRT falando que a ausência de assinatura não necessariamente invalida todo o documento. Entende? Ou seja, tu tem que impugnar por ele não estar assinado e impugnar o que consta no cartão de ponto, né? Se os horários. Marcel, eu preciso contar uma história aqui. Eu vou ter que contar. Eu vou ter que contar porque tá dentro da prova documental, tá? Vamos lá. Eu depois, em inbox, eu te conto quem é que foi a advogada. Inbox, eu te conto, eu não posso aqui dar nome aos bois, mas é lá de Santa Maria. Eu lembro uma vez que eu cheguei na vara do trabalho de Santa Maria e tava um furdunço. Porque o que tinha acontecido, né? O João está dizendo que as questões probatórias sempre me interessam, muito boa discussão, mas é que a gente fica, eu me sinto meio oprimida quando o João Paulo entra aqui. Porque ele tem muito conhecimento, né? Porque o doutorado dele é nisso. Já fiquei meio nervosa, né? Por isso que eu até acho que vou sair pela frente. Antes de tu contar a história, olha o que a Fernanda falou aqui, que interessante. Ó. Fiz uma audiência hoje em que o reclamante alegava falsificação da empresa no documento demissional, no exame demissional. Porém, quem juntou o documento com a assinatura impugnada foi o próprio reclamante. A reclamada tinha o mesmo documento sem qualquer assinatura. Ou seja, a gente pode se deparar com tudo, né, hoje em dia. Sim. Não, Conta a história. essas questões das mídias, depois eu vou voltar nessa questão da mídia. Mas olha só o que aconteceu. Claro, era processo físico na época, né? O reclamante... A reclamada juntou no processo os cartões pontos e o reclamante impugnou a assinatura dos cartões pontos. Disse: esses cartões pontos não foram assinados por mim, tá? Mas impugnou também os horários constantes. Não só a assinatura, como os horários que constavam. Não, ele impugnou a forma e o conteúdo. Forma e conteúdo do documento. Perfeito. Tá? Forma e conteúdo do documento. Dizendo, a jornada que está aqui estabelecida não é a jornada que eu trabalhava. Né? E esse documento foi produzido e não está assinado por mim. Essa aqui não é a minha assinatura. E essa aqui, a assinatura do lado do visto da dona da empresa, também não é a assinatura da dona da empresa, porque isso aqui foi produzido. Tá? E aí ele pediu uma perícia grafodocumentoscópica. Eu costumo brincar com os alunos, eu adoro esse nome. Né? Eu acho que se eu tivesse uma filha, eu ia chamar de grafodocumentoscópica. Bom, muito bem. Aí o que aconteceu? Né? O juiz marcou um dia a colheita da assinatura em secretaria. E eu, Marcel, no auge da minha inocência, não era um processo meu, tá? Mas isso depois eu utilizei para minha vida porque eu presenciei. Eu quase nunca acompanharia a parte. Eu ia dizer assim, vai lá e assina. Mas a advogada do reclamante, conhecendo quem ela tinha processado, foi com o reclamante. Acompanhou. Para ela declinar a assinatura do reclamante e, no mesmo horário, a reclamada declinaria a assinatura, tá? Para verificar os padrões. Muito bem. Eu estou chegando na vara do trabalho, a advogada me disse assim, Arnaldi, tu fica aí, falsidade ideológica. Fez um escândalo. Por quê? Porque o advogado do reclamado estava, não com a reclamada, mas com a irmã da reclamada se passando pela reclamada. Bom. É como se eu mandasse a Fafá, a minha irmã. Bom! E ela, porque aí era óbvio que o padrão ia ser diferente. Claro. Era óbvio que o padrão ia ser diferente. E ele dizia assim, ela não é a Luciana, hipoteticamente falando, ela é a Fabiana. E ela estava com um documento meu. Da Luciana, claro. E ela dizia assim,
E o reclamante falando, ela não é, isso é falsa. E a advogada que estava acompanhando era uma advogada jovem do escritório. E a advogada jovem virou e fez assim para ela, a senhora não é a dona Luciana? E ela disse, chama o fulano, tá? Cara, a Luísa Dias aqui foi minha, a Vanessa tá dizendo que cara de pau e a Luísa dizendo que não sei se essa história eu não contei em sala de aula, tá? Marcel, tu não tem noção o que foi esse processo depois. Porque a advogada do reclamante fez um escândalo. Sai da vara, fecha a vara. Arnaldo, tu vai ser testemunha disso aqui e tal. E eu disse, cara, olha só o que era uma manipulação para que a alegação da reclamada fosse sustentada pelas diferenças, né, de padrão, né? O que eu pensei agora? Agora eu estava pensando, tô contando, eu pensando. Se eu estivesse advogando, se fosse caso que não era, nunca seria, né? Não seria o caso agora. Carbono, dedinho, põe o dedinho aí, ó. Faria a perícia da digital para provar se ela não é a pessoa. Bota aí no carbono do carimbo e bota o dedo aí, que daí vai. Daí sim a prova ia estar pronta. Se a digital desse diferente, a prova ia estar pronta. Mas tem muita gente cara de pau. A Luísa está dizendo que essa história não foi para a sala de aula. Em aula não dá tempo de contar tanta história. É verdade, Luísa. Essa é uma das coisas de ficar velha. A gente vai assim ficando experiente, tá? E vai ter história para contar. Bom, Marcel, e então acho que a gente está se dirigindo para o nosso fim, né? Isso. É sempre para fazer pinceladas de casos mais práticos. E me diz o seguinte, essa reprodução das fotografias e tal, se a gente... Sabe que eu sigo o Bruno Sartori no Twitter. O Bruno Sartori é especialista em deep internet, né? Ele manipula. Ele manipula. E aí, me diz uma coisa, como é que fica essa questão da reprodução das fotos extraídas das mídias sociais? O que tu acha desse tipo de prova, né? Nós temos lá uma previsão específica. Tu sabe que eu, Marcel, faço audiência com o meu Facebook aberto e o meu Instagram aberto. Tu sabe disso, porque eu já contei, isso já é público e notório, eu conto para todo mundo. Porque se tem alguma análise de suspeição, se eu acho que estão me mentindo, eu vou olhar. Uma vez eu peguei uma testemunha que falou que fazia 3 anos que não olhava para a cara da reclamante, isso era em fevereiro, ela tinha passado o Natal e o Réveillon juntos. Né? E tava tudo no Facebook da pessoa. Né? Não tem problema, a gente consta. E eu já tive uma situação lá de Votuporanga, eu estava julgando em Votuporanga, o processo é público, então não tem problema de eu falar, em que houve conluio, Luciano. Olha só que situação. Terceirizada, empresa tomadora, empresa prestadora, certo? E o reclamante. O reclamante entrou ajuizou a ação contra a prestadora, pedindo a responsabilidade subsidiária da tomadora. A prestadora nem apareceu. Levou revelia e o processo seria julgado totalmente procedente diante da revelia da prestadora. Não é que o reclamante era sobrinho do dono da prestadora e no dia da audiência, ele comemorou no Facebook dizendo o dia da vitória, abraçado com o tio num churrasco. Eu não acredito. Achei isso no Facebook, mandei juntar com a minha sentença, porque eu constei tudo isso em sentença, juntei os print screen do Facebook, eu, juiz, magistrado, juntei o print screen do Facebook, condenei litigância de má-fé, condenei em tudo que era possível e o tribunal manteve. Princípio do inquisitório. Do inquisitório e da conexão. Princípio do PJE, princípio da conexão. Isso tem uma... Isso aí a gente tem que dizer. Isso tem que dizer uma... Bom, o pessoal de São José do Rio Preto vai te bloquear em todas as Todas. Não, até o princípio, isso teoricamente, né, academicamente, teria uma discussão gigantesca, né? Até onde vai o princípio inquisitório na busca da verdade real. E a minha felicidade é que o tribunal manteve. Então eu me senti a Vanessa falou da questão das contraditas ali. Isso também, mas aí eu acho que a gente pode falar sobre a prova testemunhal, porque até essas fotos de Facebook, será que elas são prova, né, de amizade íntima, né? Eu, por exemplo, tenho várias fotos em mídias sociais com pessoas que jamais frequentaram a minha casa, que eu tenho um relacionamento superficiais, mas que geralmente curtem, dizem lá alguma coisa, né?
Então, olha aqui, já estão te dizendo, Marcel bloqueado por aqui. Não, mas o Rodrigo é colega. O Rodrigo é colega magistrado aqui, ele faz a mesma coisa. Não, a gente sabe que eu costumo falar isso, né? E hoje mesmo, na semana passada eu fiz uma audiência de conciliação. Não, semana passada não, essa semana eu fiz uma audiência de conciliação, que era na execução, e veio, assim, todas as mídias sociais, porque o meu cliente executado estava há 2 anos atrás na Disney com a mulher e tal, e a exequente disse, muito bonito, ele me deve 15 mil no processo. Muito bonito, ele tem dinheiro para ir para os Estados Unidos, e por que ele não faz uma proposta para me pagar aqui? Né? Mas, Luciana, já me deparei com situações de fraude no divórcio. Fraude no divórcio, para blindagem patrimonial, e que a família continua reunida em todos os natais. Eu falo, olha, que divórcio bonito, né? A esposa separou do marido, mas eles continuam super amigos, né? Abraçados, com beijinhos e selinhos. A mediação Não, Lu, 39 minutos. Vamos dar uns recadinhos, né? Pessoal, o nosso Labortalk fica sempre disponível no IGTV do Aronaud e no canal da revista Temis, né? Vocês sabem que eu baixo para lá e nós temos lá para vocês poderem acessar. E a gente quer convidar vocês, quer fazer um convite para vocês. Nós teremos agora, na sexta-feira, à noite, a partir das 19 horas, e no sábado, a partir das 10 horas, o primeiro webinário de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho na Lotec Academy, que é aquele que vocês já nos seguem lá na Lotec, podem nos seguir por lá. Eu vou estar palestrando, a Luciana vai estar palestrando, a Fernanda Amabile, minha querida colega aqui de São José do Preto, também vai estar palestrando, e nós teremos mais 2 advogados, uma de Curitiba, né, Luciana, e uma de Porto Alegre, de Porto Alegre, e o tema vai ser muito legal, que é a prática trabalhista, um olhar da jurisdição e um olhar da advocacia. Então, acho que vale a pena, os temas são muito legais. Eu vou fazer uma publicação hoje à noite, para quem já nos segue, uma publicação hoje à noite com o link para inscrição. Fiquem à vontade para nos acompanhar. Acho que era isso que eu tinha de dar de recado. Eu agradeço, pessoal, a audiência, né? Sempre os meus queridos alunos nos prestigiando, nossos colegas, teus colegas, Marcel, a magistratura. É muito legal essa troca que a gente tem, né? Entre a advocacia e a magistratura, porque, afinal de contas, todos somos operadores e queremos melhorar de toda forma. Né? Não, e eu estou no melhor dos mundos, porque eu nunca vou julgar um processo teu. Tu está aí em Porto Alegre, eu estou aqui em Rio Preto, então tá ótimo. A gente não tem suspensão, nem impedimento nenhum. E que não te desse por suspeito por amizade íntima. Não tem nem problema com isso, né? Gente, brigadão mesmo, viu? Grande abraço a todos. Beijo. Até mais. Um abração, beijão, tchau, tchau. Beijo, tchau.